Permita-se um instante para um questionamento profundo, que talvez você já tenha feito em algum momento de quietude, mas que nunca encontrou uma resposta satisfatória. Porque, apesar de cada gota de suor derramada, de cada plano meticulosamente traçado, de cada desejo ardente que pulsa em seu peito, a vida que você verdadeiramente anseia, aquela vida de plenitude, realização e autenticidade, ainda parece um horizonte distante, uma miragem que se afasta a cada passo que você tenta dar em sua direção. Não é frustrante. É como se houvesse uma barreira invisível, um véu sutil, porém intransponível, entre você e a concretização da sua essência mais profunda. Talvez você até já tenha acumulado sucessos no mundo externo, conquistado posições, bens, reconhecimento, mas lá no fundo, persiste uma sensação incômoda, um vazio que nenhuma validação externa, por mais gloriosa que seja, consegue preencher. Esse sentimento de estar aprisionada, de não estar vivendo em sua totalidade, não é um mero capricho da mente, mas um sinal profundo da sua alma, um clamor por mais, por algo genuíno que vibre em ressonância com o seu verdadeiro eu. Sim, há um abismo que pode parecer intransponível, mas que, na verdade, é apenas um espaço a ser compreendido e preenchido. Ele existe entre a pessoa que você é hoje, com todas as suas histórias, desafios e aprendizados, e a pessoa que você realmente anseia ser. Aquela versão autêntica, livre e plenamente realizada. E a pergunta que martela na mente, que ressoa nas madrugadas insones, não é um julgamento cruel, mas um convite urgente à autoindagação. Por que essa distância persiste? Porque a abundância, a alegria genuína que emana da alma, os relacionamentos que nutrem e elevam, e a liberdade restrita de ser quem você verdadeiramente é, ainda parecem estar fora de seu alcance. Ou pior, porque parecem sempre escorrer entre seus dedos. Não importa o quão forte você tente segurá-los, não importa o quanto você se esforce para construir a vida dos seus sonhos. Este vídeo não é mais um daqueles conteúdos motivacionais genéricos que prometem soluções rápidas e milagres sem esforço. Ele não te oferecerá fórmulas mágicas ou atalhos ilusórios que desaparecem ao primeiro sopro de realidade. Pelo contrário, este é um convite corajoso, um chamado para um mergulho profundo e transformador nas barreiras internas que, de formas muitas vezes tão sutis que se tornam invisíveis, tem te impedido de desabrochar, de florescer em sua plenitude. E para essa jornada de autodescoberta e libertação, contaremos com a sabedoria temporal e a profundidade revolucionária de Carl Jung, um dos maiores exploradores e cartógrafos da psique humana. Aqui, nosso objetivo não é encontrar culpados, não é apontar dedos para o passado, para sua família, para circunstâncias ou para o destino. A meta é outra. Trata-se de um chamado ao autoconhecimento radical, à autorresponsabilidade inegociável e, acima de tudo, a sua libertação de padrões que te mantêm refém. Se você sente, lá no fundo, que a vida que você vive hoje é, em grande parte, um reflexo de escolhas e padrões que você nem se lembra de ter feito, ou que parecem ser ditados por uma força misteriosa além do seu controle consciente, então você está, sem dúvida, no lugar certo. É como se houvesse um roteiro pré-escrito para sua existência, um script que, apesar de parecer familiar e até confortável em sua previsibilidade, não te permite experimentar a verdadeira liberdade, a inovação e a realização genuína. E a verdade, nua e crua, é que, na imensa maioria das vezes, essa força reside em escolhas inconscientes. São programas mentais e emocionais,
crenças enraizadas desde a infância, traumas não processados e medos ancestrais que operam nas sombras da sua consciência, ditando seus passos, suas reações e suas decisões, sem que você sequer perceba sua influência avassaladora. A frustração que corrói, o desânimo que se instala após mais uma tentativa fracassada, e o desapontamento que surge quando suas ações conscientes não correspondem aos seus desejos mais profundos, são muito mais do que meros sentimentos negativos. Eles são sinais inequívocos de que algo essencial está fora de alinhamento dentro de você. São a voz da sua alma, sussurrando gentilmente, ou, às vezes, gritando em um silêncio ensurdecedor, que o problema fundamental não reside nas circunstâncias externas, nas pessoas ao seu redor ou na sorte. O problema, e a solução, residem em um campo vasto e inexplorado de influências internas, um potencial adormecido que espera pacientemente para ser despertado. Essa busca incessante por algo lá fora que possa, de alguma forma, preencher esse vazio existencial, é uma jornada exaustiva e, em última análise, em vão. A verdadeira chave, o portal para a vida que você merece, está em virar o olhar para dentro, em reconhecer as suas próprias sombras e em reintegrar as partes fragmentadas de si mesma. Este é o lugar onde você começa a se alinhar verdadeiramente e de forma irrefutável com a vida que realmente deseja. A vida que você vive hoje pode, de fato, ser um reflexo de caminhos tomados no escuro, de decisões tomadas por um eu que ainda não conhecia a si mesmo plenamente, que agia por reatividade e não por consciência. Mas a boa notícia, a notícia verdadeiramente libertadora, é que há uma maneira poderosa e transformadora de mudar isso. E essa mudança não é um evento futuro. Ela começa agora, com a sua disposição inabalável de olhar para dentro, de enfrentar o que precisa ser enfrentado com coragem e compaixão, e de integrar o que foi fragmentado, tornando-se mais inteira. Você está pronta para acender a luz nesse labirinto interno e descobrir o caminho para sua verdadeira liberdade? O que te impede de viver a vida que você merece? Pense nisso. Para continuar essa jornada conosco, peço que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma etapa dessa transformação. Assim, a gente garante que você estará sempre por dentro de novos insights que podem realmente mudar o seu jogo interno. Começamos a sentir o eco daquelas escolhas misteriosas e inconscientes que parecem moldar nossa vida sem nosso consentimento. Agora é o momento de iluminarmos uma das mais poderosas, e paradoxalmente, menos compreendidas forças que atuam nos bastidores da nossa psique, impedindo-nos de viver a vida que verdadeiramente merecemos. Estou falando da sombra. Na vasta e profunda cartografia da alma humana, desenhada com maestria por Carl Jung, a sombra não é um monstro assustador escondido debaixo da cama ou uma força puramente maligna. Ela é, em sua essência mais pura, tudo aquilo que a nossa consciência individual não quer ou não consegue reconhecer em si mesma. Imagine o seguinte cenário: ao longo da sua vida, desde a infância, sob a influência constante da educação que recebeu, da cultura que te formou, das expectativas sociais que te foram impostas e até mesmo das suas próprias experiências dolorosas e frustrações, você aprendeu a aceitar certas características suas como boas ou adequadas e a rejeitar outras como ruins, vergonhosas, inaceitáveis ou até mesmo perigosas. Tudo aquilo que foi rejeitado, negado, reprimido, tudo aquilo que você considerou que não deveria ser parte de quem você é, foi cuidadosamente empurrado para o porão escuro do seu inconsciente, formando ali a sua sombra. E o mais crucial, o que é jogado para a sombra não desaparece.
Ao contrário, apenas se esconde, ganhando força e operando silenciosamente nos bastidores, influenciando suas decisões, emoções e reações sem que você sequer perceba. A sombra tem uma maneira astuta de se manifestar em seu dia a dia, e aprender a identificar essas manifestações é o primeiro passo crucial para iniciar a sua transformação. Já se pegou procrastinando infinitamente em algo que você sabe, no fundo da sua alma, que é absolutamente crucial para o seu futuro, para o seu crescimento, para a sua própria realização? Isso pode ser uma manifestação sutil, ou nem tão sutil, de uma parte da sua sombra que teme o sucesso, o julgamento alheio, a responsabilidade que vem com o brilho, ou até mesmo o fracasso. Você se encontra repetindo padrões de relacionamento tóxicos, escolhendo sempre o mesmo tipo de parceiro ou dinâmica, mesmo sabendo que não te fazem bem e que só te trazem dor e sofrimento. É bem provável que ali resida uma sombra que anseia desesperadamente por validação externa, por um amor que você não se permite dar a si mesma, ou que carrega o medo paralisante da solidão e do abandono. O medo irracional de falhar antes mesmo de tentar, a autossabotagem em momentos decisivos onde o sucesso está ao seu alcance, aquela sensação persistente e inexplicável de inadequação que te faz duvidar do seu próprio valor, ou a tendência irritante e repetitiva de criticar severamente nos outros exatamente aquilo que você não aceita em si mesma. Todos esses são sintomas, pistas, migalhas de pão deixadas pela sombra em ação. Ela, por si só, não é má. Ela é apenas inconsciente, e por ser inconsciente, por operar fora do seu campo de visão, ela detém o poder de nos manter presas em um ciclo vicioso de não realização, de estagnação, de autolimitação, distanciando-nos dolorosamente da vida plena e abundante que verdadeiramente merecemos. Para ilustrar isso de forma ainda mais vívida, pensemos juntos em um exemplo. Imagine uma pessoa incrivelmente talentosa, dotada de uma inteligência acima da média, com ideias brilhantes que poderiam revolucionar sua área e uma capacidade inata de liderar e inspirar. No entanto, essa pessoa se vê constantemente em posições onde seu potencial não é plenamente reconhecido, onde suas ideias são ignoradas, ou pior, onde ela mesma se sabota de forma sistemática. Ela hesita em aceitar promoções que a tirariam da sua zona de conforto, em apresentar seus projetos com a confiança que eles merecem, ou em cobrar o valor justo pelo seu trabalho e conhecimento. Por quê? Porque, nas profundezas da sua sombra, reside uma crença limitante, arraigada desde a infância, de que ela não é boa o suficiente, ou que o sucesso, com toda sua visibilidade, trará consigo um fardo insuportável de responsabilidades e críticas. Essa parte negada, esse medo de ser grande, de brilhar em sua totalidade, atua silenciosamente, minando cada oportunidade de crescimento e realização. Ela se torna um sabotador interno invisível, impedindo-a de se alinhar com a abundância, o reconhecimento e a alegria que o seu talento genuinamente mereceria. A ironia e a tragédia é que aquilo que mais rejeitamos e escondemos em nós mesmos é, muitas vezes, exatamente o que nos impede de avançar, de expressar nosso verdadeiro poder e de viver nossa vida autêntica. A sombra, portanto, não é apenas um aspecto negativo a ser evitado, mas um tesouro de potencial reprimido, de qualidades não desenvolvidas que esperam para serem integradas. O primeiro e mais crucial passo para qualquer tipo de mudança genuína e duradoura é a consciência. Não podemos transformar o que não reconhecemos, o que não conseguimos enxergar com clareza. É como tentar arrumar um quarto completamente escuro. Você esbarra nos móveis, tropeça, se machuca,
mas só consegue organizar e harmonizar o espaço quando finalmente acende a luz. A luz não faz a bagunça desaparecer magicamente, mas a torna visível e, portanto, manejável. A tarefa da consciência é essa: lançar luz sobre as áreas sombrias da sua psique. É um convite corajoso para você olhar para as partes de si mesma que você, por algum motivo, tem escondido do mundo exterior, e talvez, mais importante ainda, de si mesma. Aquelas características, pensamentos, impulsos, desejos ou medos que você categoriza como inaceitáveis, constrangedores ou inadequados. Como esses aspectos não reconhecidos, essas energias reprimidas, podem estar, neste exato momento, moldando suas escolhas diárias, suas reações impulsivas, seus padrões de comportamento e, consequentemente, a sua realidade. Uma pergunta para você que está assistindo e que pode mudar tudo: qual é a parte da sua sombra que você sente que mais te impede de viver a vida que merece? Compartilhe nos comentários. Vamos criar uma comunidade de apoio e reflexão. Se a sombra nos revelou aquilo que reprimimos em nós mesmas, agora vamos expandir nossa visão para um campo ainda mais vasto do inconsciente, um território compartilhado por toda a humanidade: os arquétipos. Para Carl Jung, os arquétipos não são meros conceitos acadêmicos. São padrões universais de comportamento, imagens primordiais e símbolos que residem no nosso inconsciente coletivo. Pense neles como as grandes formas ou modelos da experiência humana: o herói, a mãe, o sábio, o amante, o guerreiro, entre tantos outros. Eles não são herdados como ideias prontas, mas como predisposições, como um software psíquico que molda como percebemos o mundo e como nos comportamos, muitas vezes sem que tenhamos consciência de sua influência poderosa. E é aqui que reside uma das chaves para entender por que você ainda não está vivendo a vida que merece. Quando esses arquétipos não são compreendidos, quando agimos sob sua influência inconsciente ou quando nos identificamos excessivamente com apenas um deles, eles podem atuar como verdadeiras barreiras, mantendo-nos presas em ciclos que não nos servem mais. Muitos dos nossos bloqueios e da sensação de estagnação vêm de arquétipos que, de alguma forma, nos prendem a papéis ou expectativas. Por exemplo, o arquétipo da vítima, quando ativado de forma inconsciente, pode nos levar a uma postura de passividade, a culpar o mundo externo por nossas desventuras e a sentir que somos meros joguetes do destino. Isso nos impede de tomar as rédeas da nossa própria vida e de reconhecer o poder inerente que temos para criar nossa realidade. Ou, considere o arquétipo do herói inconsciente, que nos impulsiona a buscar validação externa incessante, a provar nosso valor para o mundo, ou a iniciar projetos audaciosos mas paralisar por medo de não ser bom o suficiente para a grandeza. Isso nos impede de nos conectar com a nossa verdadeira força interior e de agir a partir de um lugar de integridade e autenticidade, em vez de uma necessidade de aprovação. A chave é perceber que esses padrões não são você, mas são energias arquetípicas que, sem consciência, podem nos dominar. Dentro desse universo arquetípico, Jung também nos apresentou o conceito da persona. Pense na persona como a máscara que usamos para nos adaptar ao mundo, para nos encaixar nas expectativas sociais, para sermos aceitas e para desempenhar nossos papéis no dia a dia. A profissional exemplar, a mãe perfeita, a amiga sempre disposta. Essa máscara social é necessária até certo ponto, nos ajuda a funcionar no mundo. No entanto, o perigo surge quando a identificação com a persona se torna excessiva. Quando começamos a acreditar que somos apenas a nossa máscara,
Quando nos esquecemos de quem somos por trás dela, a persona se torna uma prisão dourada. Viver uma vida inteiramente baseada na persona, em vez de ser guiada pelo nosso self, o centro da nossa totalidade, a nossa essência mais autêntica, gera uma profunda insatisfação. Sentimos que estamos atuando um papel, que não somos verdadeiramente nós mesmas, e essa desconexão nos afasta irremediavelmente da vida que ressoa com nossa alma. A energia que deveria ser usada para o seu florescimento é gasta em manter uma imagem que não é a sua. É essencial questionar: quais papéis você tem desempenhado em sua vida primariamente para agradar aos outros, para se encaixar em um molde predefinido, ou para evitar o julgamento alheio? E o que, em termos de energia, de alegria, de autenticidade, isso tem custado à sua alma, a sua verdadeira expressão? Quais arquétipos podem estar atuando em sua vida sem que você perceba, limitando seu potencial, guiando suas escolhas para caminhos que não são os seus? Talvez seja o arquétipo do sacrifício, que te faz colocar as necessidades de todos à frente das suas, levando ao esgotamento. Ou o arquétipo do rebelde, que te impede de aceitar qualquer tipo de estrutura, mesmo as que poderiam te ajudar a prosperar. A autoconsciência desses padrões é o que nos permite retirar o poder que eles exercem sobre nós, e finalmente, começar a viver a partir de um lugar de maior liberdade e verdade. A vida que você merece é aquela onde você se reconhece em cada passo, em cada escolha. Se até agora desvendamos as sombras e as máscaras arquetípicas que nos prendem, é hora de acender a luz do caminho. E esse caminho tem um nome na psicologia junguiana: individuação. Não se assuste com o termo. Ele é, na verdade, a jornada mais libertadora que qualquer ser humano pode empreender. A individuação é o processo de se tornar a pessoa que você realmente é, em sua totalidade, integrando as partes conscientes, e principalmente, as inconscientes da sua psique. É a busca por se tornar um indivíduo completo, único e indivisível, alinhada com a sua essência mais profunda, o seu self. Pense nisso como a orquestração de todas as notas da sua alma, as luminosas e as sombrias, para criar a sua própria melodia autêntica, em vez de tocar um refrão repetido de outra pessoa. É um processo contínuo, que dura a vida toda, mas cada passo é um ato de profunda transformação. Não se trata de buscar a perfeição, mas a inteireza. Para iniciar essa jornada de individuação, não precisamos de rituais complexos ou de dons especiais. As ferramentas estão ao seu alcance, e muitas vezes, são mais simples do que imaginamos, exigindo apenas coragem e disciplina. A reflexão profunda é a primeira delas. O que você sente? Por que sente? Quais pensamentos te aprisionam? Escrever um diário, por exemplo, pode ser uma forma poderosa de mapear seu universo interno, de identificar padrões e de dar voz ao que está silenciado. A análise dos sonhos, como Jung ensinou, é uma porta de entrada para o inconsciente. Nossos sonhos não são aleatórios, são mensagens cifradas do nosso self, tentando nos guiar, nos alertar e nos revelar verdades que a mente consciente ainda não processou. Aprender a prestar atenção e a refletir sobre eles pode ser um ato de autodescoberta surpreendente. Além disso, práticas como a meditação e a arte ativa, seja pintando, escrevendo poesia ou até mesmo movendo o corpo de forma intuitiva, nos conectam a dimensões mais profundas da nossa psique, onde as palavras falham. E, claro, a terapia junguiana, ou qualquer abordagem terapêutica profunda, pode ser um farol nessa jornada,
oferecendo um espaço seguro e ferramentas especializadas para navegar por terrenos internos mais desafiadores. Todas essas ferramentas nos ajudam a acessar o inconsciente, a dar forma ao que é disforme, a integrar os conteúdos da sombra e a compreender as influências arquetípicas, permitindo que a luz da consciência dissipe a névoa da inconsciência. A essência de tudo isso é a importância da consciência. O primeiro passo para qualquer mudança verdadeira é reconhecer o que precisa ser mudado. Não podemos transformar o que não vemos, o que não nomeamos, o que não trazemos à luz. É como tentar reorganizar um cômodo completamente escuro, onde você tropeça nos objetos, se machuca e não encontra nada. A luz, quando acesa, não faz a bagunça desaparecer magicamente, mas a torna visível, compreensível e, portanto, manejável. A consciência é essa luz. Ela ilumina os padrões de autossabotagem, as crenças limitantes, os medos escondidos. E uma vez que você vê, você tem a escolha. O poder da escolha surge com a clareza. Você deixa de ser um boneco movido por fios invisíveis do inconsciente e se torna diretora da sua própria peça. Imagine a história de alguém que, por anos, sentiu um peso inexplicável, uma tristeza latente, mesmo em momentos de aparente felicidade. Em sua jornada de individuação, ela começou a prestar atenção aos seus sonhos e a fazer arte, expressando figuras e cenários recorrentes. Com o tempo, percebeu que essa tristeza estava ligada a um luto não processado pela perda de um ideal de família na infância, algo que ela havia jogado para a sombra e que a impedia de viver plenamente o presente. Ao aceitar e integrar essa dor antiga, ao dar-lhe um lugar em sua história sem que ela dominasse, essa pessoa encontrou uma liberdade emocional e uma capacidade de experimentar a alegria de uma forma que nunca havia sentido antes. Não foi sobre superar a dor, mas sobre integrá-la, tornando-se mais inteira e, assim, capaz de se alinhar com a vida abundante que sempre buscou. A superação, nesse caso, veio pela aceitação e reconhecimento. Agora, para você que está me acompanhando nesta jornada de descobertas, uma pergunta crucial que pode ser o catalisador da sua própria transformação. O que você está disposta a enfrentar em seu mundo interno? Quais sombras você está pronta para iluminar, para finalmente viver a vida que você realmente anseia? Pense nisso. Sinta isso. Que pequenos passos você pode dar, a partir de hoje, para iniciar sua jornada de individuação? Talvez seja começar a escrever um diário, a prestar atenção em um sonho, ou a se permitir sentir uma emoção reprimida. O importante é o primeiro passo consciente. Chegamos ao ponto crucial da nossa jornada. Se você me acompanhou até aqui, significa que está pronta para uma transformação profunda. Percorremos as profundezas do seu inconsciente, desvendando como as escolhas inconscientes moldam sua realidade. Exploramos a influência sutil, mas poderosa, da sua sombra. Aquelas partes de você que foram negadas, mas que carregam um potencial imenso. E lançamos luz sobre como os arquétipos e a persona podem te manter presa em papéis que não correspondem à sua verdade. Mais importante ainda, apresentamos o grandioso caminho da individuação, o processo de se tornar inteira, de integrar todas as facetas do seu ser para finalmente viver a vida que você realmente merece. A mensagem mais importante que quero que leve deste vídeo é esta: a vida que você vive hoje não é um destino imutável, mas um reflexo direto das dinâmicas internas que operam dentro de você. As barreiras não estão lá fora, elas residem em sua própria psique, nas crenças arraigadas, nos medos não enfrentados,
nas partes de si mesma que ainda não foram acolhidas. Viver a vida que você merece não é sobre atingir um ideal inatingível de perfeição, mas sobre alcançar um estado de autenticidade radical, de integridade e de profundo alinhamento com seu próprio self, com a sua essência mais verdadeira. É sobre a alegria de ser quem você é, sem máscaras ou autoengano. É a sensação de que cada passo que você dá está em sintonia com a sua alma. Este não é o fim da sua jornada, mas o convite para um novo começo. Não se trata apenas de consumir este conteúdo, mas de internalizá-lo e, mais importante ainda, de aplicá-lo em sua vida diária. O verdadeiro poder da psicologia profunda de Jung reside na sua capacidade de nos mover da teoria para a prática, da compreensão para a vivência. O convite é para uma ação interna contínua, a reflexão profunda sobre suas reações e emoções, a observação consciente dos seus padrões, a coragem de olhar para o seu próprio inconsciente sem medo ou julgamento, e a gentileza de acolher todas as partes de si mesma, inclusive as que você julgou como ruins. Lembre-se, sua vida plena não está lá fora, em algum futuro distante ou em alguma posse material. Ela está esperando para ser descoberta e desdobrada dentro de você, com cada camada da sua psique que você ousa explorar. Para que essa jornada de autodescoberta e transformação continue se aprofundando, quero te convidar a se juntar à nossa comunidade. Se você sentiu que este vídeo tocou sua alma e te deu um novo mapa para sua vida, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Assim, você garante que não perderá nenhum dos nossos próximos mergulhos na psicologia profunda e no desenvolvimento pessoal, que são criados para realmente fazer a diferença em sua vida. E para finalizar, uma última provocação para sua alma. O que você está realmente disposta a soltar em sua vida para abrir espaço para a vida que você verdadeiramente merece? Pense nisso, e se sentir à vontade, compartilhe nos comentários. Sua vulnerabilidade pode ser a inspiração de outra pessoa. Muito obrigada por caminhar comigo nesta reflexão profunda. Lembre-se, sua jornada de individuação e autodescoberta é a chave para desbloquear a vida extraordinária que você merece. Estou aqui para continuar caminhando com você, te oferecendo as ferramentas e os insights para essa incrível aventura de ser quem você nasceu para ser.